Bom, vamos então começar. Desde já, bem-vindos a todos. Muito obrigada por participarem nesta iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa. Ahm, Connosco temos a Margarida Figueiredo, diretora municipal de Economia e Inovação. Temos Isabela de Virta, diretora do Departamento de Empreendedorismo e Empresas. A Cristina Coelho, diretora de Estruturas de Proximidade e Espaço Público. E ainda Sofia Pereira, coordenadora do programa que vamos estar aqui a falar, do Programa de Apoio à Economia e à Cultura. Um, Vamos então fazer, portanto, a apresentação não só do programa e refletir um bocadinho sobre as alterações que foram recentemente introduzidas, e apenas ia sugerir que, se durante a apresentação tiverem alguma dúvida ou questão que queiram colocar, tem aí uma área portanto, cá em baixo no vosso ecrã, com o Q&A, e que podem lá colocar, que nós no fim iremos então gerir e tentar responder ao máximo de questões colocadas. E portanto, e desde já dou a palavra à Margarida Figueiredo. Margarida. Olá, boa tarde a todos e muito obrigada à Marta Miraltes, que faz também parte aqui da nossa equipa do programa Lisboa Protege. Em primeiro lugar, bem-vindos a todos os que estão a assistir a esta sessão. Esta sessão, como a Marta há pouco referiu, tem principalmente como objetivo esclarecer e prestar informação sobre este programa de apoio à economia e à cultura da cidade, da melhor forma, para que todos possam perceber como é que funciona e se possam candidatar. Em primeiro lugar, o que eu queria referir é que este é um programa que a Câmara Municipal de Lisboa lançou como reação ao impacto da pandemia que teve em todos os setores, quase todos os setores da cidade, e este programa de apoio do Lisboa Protege está, digamos, distribuído em algumas dimensões. Está focado no apoio à parte das empresas, à parte da cultura, à parte das famílias, associações e setor social. Portanto, com este objetivo, com um orçamento global de cerca de 90 milhões de euros, a Câmara criou algumas medidas de apoio com especificidades diferentes de acordo com o seu foco de apoio. Portanto, agora nós estamos para falar-vos do apoio específico às empresas. Empresários em nome individual com contabilidade organizada e empresários em nome individual de regime simplificado. Eu quero agradecer também a todos os nossos parceiros sociais dos setores mais impactados, que nos têm ajudado a implementar estas medidas através da informação, da facilitação da informação e do contacto e da interação com quer os comerciantes, a parte da restauração, outras atividades setoriais, as atividades turísticas, portanto, todos esses parceiros sociais têm sido muito importantes para a Câmara na parte da formulação destas medidas de apoio serem completamente dirigidas à especificidade das necessidades de cada um. Neste sentido, e mais uma vez obrigada pelo vosso apoio e convido-vos sempre, quando for para dar sugestões, por favor, façam-nos chegar essas sugestões também, que tomamos boa nota delas. E agora eu vou passar à Isabela de Virta para nos apresentar a parte desta relacionada com o alargamento do Fundo Lisboa Protege, quer fazer uma pequena revisão do que é que já era este fundo, fundo de apoio, e quais serão as características desse alargamento. Portanto, passo agora a palavra e muito obrigada pela vossa presença e pelo apoio de todos. Isabel? Aqui estou. Obrigada, Margarida. Boa tarde a todos e a todas. Vou levar-vos então a um overview sobre as novas regras do Programa de Apoio à Economia e à Cultura da cidade de Lisboa. Vamos estar a fazer um resumo com uma apresentação destas regras e no final teremos então espaço para
para colocar questões e para responder a questões. Então, de acordo com o que, aliás, a Margarida já disse, este é o Programa de Apoio à Economia e à Cultura, é uma iniciativa enquadrada no âmbito das medidas de apoio da Câmara, também a famílias e a empresas e à sociedade no seu todo. Neste caso, o Programa de Apoio à Economia e à Cultura destina-se a apoiar a indústria, o comércio a retalho, a restauração, atividades esportivas e culturais e artísticas da cidade, alargando o âmbito de atuação do anterior programa. O programa tem uma dotação total de 42 milhões de euros, 33 para atividades de indústria, comércio a retalho, restauração, atividades desportivas e outros, e 9 milhões para indústrias criativas e atividades artísticas, literárias e culturais. Sobre os destinatários deste apoio: empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, empresários em nome individual com contabilidade organizada. Estes já eram os destinatários das anteriores regras do programa em vigor, e alargamos neste momento a empresários em nome individual em regime simplificado, ou seja, sem contabilidade organizada. Os destinatários têm que ter cumulativamente, têm que cumprir cumulativamente várias condições: ser PME, uma micro, pequena e média empresa, estar constituído e com atividade aberta na Autoridade Tributária e Aduaneira em setembro de 2020, ter como CAI principal uma das CAIs que agora estão previstas, e no site lisboaprotege.pt já está disponível a listagem das novas CAIs que se enquadram nas atividades que referi anteriormente, mas a listagem detalhada já está disponível. Possuir sede ou domicílio fiscal, no caso dos ENIs, no Concelho de Lisboa, e é no Concelho e não no Distrito, e possuir estabelecimento comercial novamente no Concelho de Lisboa, ou aqui desenvolver mais de 50% da sua atividade. É necessário ter a situação tributária e contributiva regularizada, quer perante a Autoridade Tributária e Aduaneira, quer perante a Segurança Social, não possuir dívidas ao município de Lisboa, apresentar no final de 2019 um volume de negócios igual ou inferior a 1 milhão de euros, e demonstrar uma quebra de faturação igual ou superior a 25%. Há algumas notas, exceções que vale a pena referir. As lojas com história, que é distinguidas oficialmente pela Câmara Municipal de Lisboa, têm um estatuto especial e não aqui. A atividade económica das lojas com história pode ser um bocadinho mais alargada do que as CAIs previstas no regulamento. Outra nota diz respeito aos ENIs com volume de negócios superior a 25 mil euros, apenas são elegíveis se também tiverem pelo menos um colaborador por conta de outrem, além do próprio empresário em nome individual. Ou seja, ENIs em regime simplificado tem que ter, com mais de 25 mil euros de volume de negócios, tem que ter também pelo menos uma pessoa a trabalhar além do próprio ENI. Cada empresa ou ENI só pode apresentar uma candidatura, e para empresas criadas durante 2019 ou 2020 há uma fórmula de cálculo para se estipular o volume de negócios e a quebra de faturação, uma vez que não têm o ano de 2019 completo. Este apoio é um apoio financeiro às empresas e afeta um período de 4 meses, de dezembro a março de 2021, e vai ser pago em 2 parcelas,
aliás, como aconteceu nesta primeira fase do programa. A primeira é após a validação da documentação e no primeiro processamento pela Direção Municipal de Finanças, e depois mais ou menos um mês, a segunda tranche é mais ou menos um mês depois da primeira. Este apoio é cumulativo com todos os outros apoios que existem a nível governamental, portanto é uma ajuda extra para quem beneficia dele. Em relação ao montante de apoio, aos escalões, nem todas as empresas e ENIs recebem exatamente o mesmo valor. Temos uns escalões estipulados e tem uma relação direta com o volume de negócios, ou seja, o volume de negócios em 2019, que é sempre, o ano 2019 é sempre a nossa base de comparação, que tenha sido o volume de negócios em 2019, portanto, dizia eu, até 100 mil euros, o apoio consiste em 4 mil euros por empresa. Se o volume de negócios de 2019, uma vez mais, foi entre 100 mil e 300 mil euros, o apoio é de 6 mil euros, em 2 tranches. Em casos de empresas e ENIs, em que o volume de negócios é de 300 e 500 mil euros, o apoio é de 8 mil euros por empresa ou ENI. E uma das novidades desta segunda fase do programa é que este alargamento de empresas e ENIs com volume de negócios com mais de 500 mil euros, mas menos de 1 milhão de euros, que é um novo escalão que não existia na primeira fase do programa, e estas empresas vão ter um apoio máximo de 10 mil euros. Aqui uma nota que é necessário ter alguma faturação em 2019. Isto porque um empresário ou uma empresa que tenha tido, por exemplo, 4 mil euros ou 3 mil euros de faturação, não vai poder receber um valor de 4 mil euros também, não faz sentido. Ou seja, é necessário que o volume de negócios tem que ser superior, aliás, os apoios não podem ser superiores a 20%, assim é que é, do volume de negócios de 2019. Em relação ainda aos montantes de apoio e na especificidade de ENIs com regime simplificado. O alargamento deste programa em ENIs com regime simplificado é outra das grandes diferenças, dos grandes alargamentos, e vem com algumas regras específicas ligeiramente diferentes, só pequenos ajustes. Mas no caso de ENIs com regime simplificado, com um volume de negócios inferior a 25 mil euros, o apoio máximo é de 1.000 euros por ENI. O volume de negócios entre 25 mil e até 50 mil, um máximo de apoio de 2 mil. De 50 mil a 100 mil euros, o volume de negócios, damos um apoio até 4 mil euros por ENI, e com um volume de negócios entre 100 e 200 mil euros, um apoio até 5 mil euros por ENI. Mais uma vez, os candidatos não são elegíveis no caso dos apoios indicados serem superiores a 20% do volume de negócios de 2019. O período de candidaturas deste programa iniciou-se em dezembro, está a decorrer. Neste momento ainda não estão abertas as candidaturas para este novo alargamento. Acreditamos que durante a próxima semana possam estar disponíveis, e aconselhamos e recomendamos a consulta frequente do site lisboaportes.pt, onde vamos dando todas as novidades. De qualquer forma, para candidaturas até 31 de março há sempre retroatividade do apoio, portanto, assim que começarem as candidaturas e que a aplicação esteja disponível e toda a gente se possa candidatar, vamos começar rapidamente a ver resultados.
como se podem candidatar. Aqui, mais uma vez, o processo é muito semelhante ao da primeira fase. Há um formulário eletrónico disponível no site do município de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa, que dá acesso à submissão de toda esta documentação que referi e que é bastante simples, user-friendly, temos tido bastantes elogios na simplicidade do processo, uma vez que também que a ideia foi sempre agilizar e conseguirmos ter uma forma rápida de fazer chegar os apoios aos empresários e aos ENIs. Portanto, assim que a plataforma abrir, até lá juntar toda a documentação para que rapidamente preencher o formulário e ficar a aguardar o apoio. Documentos necessários para a candidatura não são muito diferentes dos da primeira fase, mas vale sempre a pena voltar a falar sobre eles. A declaração de início de atividade e de alterações mais recentes no caso de ENIs, e um documento que comprove o estabelecimento comercial ou a atividade desenvolvida no Concelho de Lisboa, e aqui pode ser uma licença de utilização de espaço, um contrato de arrendamento, o licenciamento de uma atividade ou outro documento oficial que comprove que de facto a atividade é desenvolvida aqui na cidade de Lisboa. É necessária a declaração de contabilista certificado, que é quem declara a quebra de faturação. É necessária uma declaração de situação contributiva regularizada junto à Segurança Social, é necessária uma certidão de não dívida das finanças, da Autoridade Tributária e Aduaneira, podendo também ser disponibilizado em alternativa ao próprio documento o código de validação desta certidão. É necessário o IES 2019 para empresas e ENIs com contabilidade organizada e para ENIs com regime simplificado. Aceitamos o modelo 3. É necessário o certificado de PME e um comprovativo de IBAN do candidato. E aqui também é importante sublinhar que este passo é extremamente importante, tem que bater certo o nome do IBAN, o nome que consta no IBAN com o nome da candidatura da empresa ou do ENI, de forma a que a candidatura possa prosseguir com sucesso. Obrigações de beneficiários têm que manter a atividade durante o período do apoio, portanto até março de 2021, não cessar contratos de trabalho ao abrigo da modalidade de despedimentos coletivos quando é o caso, nem iniciar este processo e ter a situação regularizada, quer perante a Segurança Social, a Autoridade Tributária e Aduaneira e o próprio município de Lisboa. No caso de ser necessário qualquer esclarecimento ou apoio à submissão de candidatura, temos vários meios ao dispor. Um dos mais rápidos e eficazes é o próprio e-mail do Fundo Lisboa Proteja, que tem uma equipa que está sempre disposta a ajudar e a levar a bom porto qualquer dúvida que surja. No caso das atividades com cariz cultural, indústrias criativas e artísticas, há um e-mail da loja Lisboa Cultura que faz exatamente o mesmo, ajuda, apoia, esclarece, e há um contacto telefónico dedicado à iniciativa, que está aqui e está também bem patente no website da Câmara de Lisboa, todos os dias úteis, entre as 9 e as 19, creio que é este o horário, também tem uma série de pessoas dispostas e disponíveis para esclarecer dúvidas. E há o site lisboaprotege.pt, que é de alguma forma que reúne toda a informação, uma série de perguntas frequentes e por onde se entra para a própria candidatura, onde se entrará a partir da próxima semana. E agora se calhar passo aqui a palavra à Cristina Coelho, que é quem nos vai acompanhar no programa de melhoria das esplanadas. Olá, boa tarde. Este programa está, já neste momento é possível submeter candidaturas, mas já lá iremos. Pronto, começamos pelo princípio. O que é este programa de apoio à instalação e melhoria de esplanadas?
é efetivamente a atribuição de um apoio financeiro para a aquisição do mobiliário para esplanadas abertas. Este programa tem um valor, tem uma dotação geral orçamental de 500 mil euros. A quem se destina este programa tem qualquer das entidades que se possa candidatar, empresas ou empresários em nome individual, tem que ter um CAI principal ou secundário, não é obrigatório ter como CAI principal, pode ter qualquer um destes CAIs, de 56 como secundário. Isto pretende, em que consiste o apoio? Portanto, é uma comparticipação que a Câmara Municipal faz de 50% do valor da aquisição, deste sem IVA, até ao valor máximo de 2.500 euros por candidato. Isto tem uma limitação, efetivamente, o apoio é por um estabelecimento e no máximo de 3 candidaturas por empresa ou por empresário em nome individual. Estas aquisições do mobiliário para as esplanadas podem ter sido já feitas, ou seja, a partir do momento tem um aspecto retroativo, podemos ter faturas a partir de 1 de outubro de 2020. O que é necessário para submeter a candidatura? Em termos de empresas, certidão permanente, em termos de empresário em nome individual, início de atividades e as alterações de atividades subsequentes, efetivamente, o comprovativo de aprovação do pedido de licenciamento da esplanada das juntas, não pode ter dívidas também nem à autoridade tributária nem à segurança social, terão que nos apresentar uma certidão de não dívidas com uma validade. E quanto à aquisição dos bens, terão que ter a fatura em nome do próprio candidato, não é? O comprovativo do pagamento e o comprovativo do IBAN também em nome do candidato e o comprovativo da aquisição dos bens. À semelhança do Fundo Lisboa Protege, também no site da Câmara está efetivamente através de um formulário eletrónico que está disponível no site, não é? Em que fazem essa submissão da candidatura. Portanto, como a Isabel referiu, também não aceitamos formulários em papel, temos tudo na plataforma. Em Lisboa Protege, conseguem aceder à submissão das candidaturas. Neste momento, a plataforma já está disponível. Já estamos a receber candidaturas para a comparticipação para este programa do apoio às esplanadas. Isto tem um prazo, irá até possível de submissão de candidaturas até outubro deste ano, 2021. Obrigada. Obrigada, Cristina. Isabel, talvez agora parasses a partilha do ecrã para então começarmos aqui a responder a algumas questões que estão já aqui colocadas. E Margarida, esta passo já para ti, que tem a ver com a questão que estão a colocar, é se consegues já adiantar a data em que vai ser possível, ao abrigo das novas, no fundo, das novas regras, não é? do novo contexto, deste novo conjunto de regras, se já conseguimos identificar a data a partir do qual as pessoas podem candidatar. Obrigada, Marta, e obrigada pelas questões. Antes de responder a essa questão, só dizer que esta nossa apresentação toda pode estar disponível aqui no site do Lisboa Empreende, se as pessoas quiserem consultar, ou então nós podemos enviar a quem nos solicitar para perceberem quais as regras. De qualquer forma, está tudo informado no site da Câmara, nas FAQs e nas características. Margarida, eu ia complementar, se calhar era desculpa. sugerir isso. Não, eu é que peço desculpa que estou a interromper, mas quem quiser a apresentação pode enviar e-mail através do e-mail do Lisboa Empreende Mais, que é info, eu já vou meter aqui no chat, mas no fundo é de quem também recebem estes e-mails para os webinars e podem, através de e-mail, solicitar a apresentação que nós enviaremos a quem assim o sugerir, o solicitar.
Ok, pronto, obrigada. Em relação à questão da abertura das candidaturas, pronto, como já foi referido, o programa existe aberto desde o dia 9 de dezembro, pronto, nas CAIs e na versão apoiada. Estas candidaturas e a data prevista de abertura é na próxima segunda-feira. Prevista de abertura porque houve um momento institucional, houve uma proposta de alargamento, esse alargamento foi proposto à reunião de Câmara e depois à Assembleia Municipal. Tem que haver aqui agora uma fase de publicação no nosso boletim municipal e também a parte da própria plataforma estar pronta para receber estes alargamentos. Nós estamos a trabalhar desde o início nisto, estamos agora em fase de testes para conseguir acolher este alargamento e estas alterações em termos da plataforma digital e, portanto, a previsão que nós temos é na próxima segunda-feira. Reforço aqui que é a nossa previsão, porque nós estamos ainda em testes e com estas questões digitais, às vezes, há algumas coisas que não saem exatamente como estamos a pensar. Portanto, mas eu penso que mais tardar, segunda-feira, a plataforma estará aberta já com estes novos desenvolvimentos. De qualquer maneira, a plataforma está sempre aberta. Está aberta neste momento para as características que estão em vigor desde dezembro. Portanto, se é uma empresa que não se alterou as características, pode-se candidatar à mesma. Não sei, Marta, passo para ti, se respondi. Sim, obrigada. Bom, agora temos já aqui um conjunto de questões que vou tentar distribuir jogo, como se costuma dizer. E, portanto, temos aqui um senhor que questiona que para se submeter à candidatura, se o utilizador terá que ser a empresa ou deverá ser uma pessoa individual. Eu não sei se consigo compreender na totalidade a questão, e Sofia aqui abre o microfone e junta-te aqui comigo também nas respostas. É assim, como é óbvio, quem submete a candidatura é uma pessoa individual, mas tem que ser sempre em nome da entidade que se candidata. E quem se candidata pode ser uma empresa ou um empresário em nome individual. Portanto, não sei se não respondi bem à questão. Peço por favor para voltarem a colocar. Portanto, aqui a questão da Inês nós também já respondemos, que tem a ver com a data em que abre as candidaturas ao abrigo destas novas questões. Relativamente, como dissemos há bocado, também outra questão aqui, se a apresentação vai estar disponível. Portanto, esta informação já está no site Lisboa Protege, como já mencionámos. A apresentação em si, alguns dos que estão aqui connosco hoje, se quiserem receber a apresentação, é enviar para o e-mail que está no bate-papo. Outra questão aqui também é, portanto, uma empresa que tem sede em Lisboa e que tem uma loja no Centro Colombo, em que indica que não tem propriamente um contrato de arrendamento. Qual o documento a enviar na candidatura que demonstre que exerce a atividade em Lisboa? Portanto, como a Isabel teve a oportunidade de indicar, o que se pretende é que seja um documento que comprove, neste caso, a existência, né, que tem essa loja no Centro Colombo. Sofia, não sei se queres complementar aqui com algum documento em específico, mas no fundo... Não há aqui nenhum documento em específico neste caso. Pode-nos enviar a declaração das finanças em como tem um estabelecimento estável em Lisboa, ou até mesmo, sendo no Centro Comercial Colombo, é facilmente comprovável que o estabelecimento existe. Não há nenhum documento em específico a enviar neste caso. É algo, no fundo, procura, como sugestão, procura algum documento que lhe consiga comprovar que efetivamente, ou até uma declaração do próprio centro que de certeza que a consegue emitir, no sentido de perceber que o estabelecimento é mesmo em Lisboa, mas como a Sofia diz, quer dizer, sendo no Colombo, até é facilmente identificado. Depois... Cristina, esta questão é para si, que é, o Pedro questiona, que diz que tem uma esplanada no Logradouro, não é na via pública, se pode candidatar. Era uma das dúvidas que nós tínhamos.
Porque inicialmente o programa não foi pensado propriamente para espaços privados, efetivamente, era os estabelecimentos estenderem-se para a via pública e, portanto, uma esplanada aberta, só por definição, só poderá existir na via pública e não no espaço privado. Mas sim, eu não sei se o senhor já terá submetido alguma candidatura ou não, mas eu peço-lhe que mande um mail, para o e-mail que está na página da Câmara do Fundo das Esplanadas, que entre em contacto connosco para nós lhe darmos aqui algumas orientações. Pedro, penso que deve ter ouvido a questão da Cristina, portanto, enviar um e-mail especificamente para o e-mail das esplanadas, do programa das esplanadas, e lhe vão tentar ajudar a ver a melhor situação. Temos também aqui uma senhora que questiona se o CAI 55204 está incluído. Eu estou aqui a ver na lista porque nós não incluímos aqui na apresentação a listagem e não, portanto o 55204 eu não sei qual é a atividade em concreto, porque não sei o número de cores, mas essa não está elegível ao abrigo do presente apoio. Depois, tenho aqui uma questão a dizer, gostaria de saber que será pago o valor da primeira fase da candidatura. Não sei se consigo perceber. Eu não sei, Marta, desculpa só interromper-te, eu, de acordo com o que eu percebi, não sei se o senhor já submeteu a candidatura ou não, ou anterior, e se submeteu, se ele quiser saber informações sobre a sua candidatura, é ir à área da candidatura no site, na plataforma, e introduzir o seu número de candidatura, senão que nos envie no mail do Fundo Lisboa Protege o número da candidatura que submeteu, para se fazer o ponto de situação. Portanto, não sei se é isso que o senhor quer. Eu penso que sim, a querer perguntar. Se não, vamos tentar para ter aqui o máximo de informação. Se não for alguém que já submeteu a sua candidatura, então a resposta é o pagamento da primeira parcela só é paga quando é possível fazer a validação da documentação da candidatura e verificar se está tudo em conformidade. Marta, desculpa, já só para completar, que eu não disse, a questão é que os pagamentos, neste momento, nós, Câmara, a equipa do Fundo Lisboa Protege, está a analisar e validar candidaturas em 2, 3 semanas. Foi mais duradouro o horizonte temporal no início, em dezembro, que recebemos quase 2.500 candidaturas numa semana, mas neste momento estamos a processar e a analisar candidaturas ao dia. Agora, o que acontece é que muitas das candidaturas às vezes não estão bem instruídas e precisam de alguma outra documentação ou outro esclarecimento. E nós, sempre a equipa, envia esses pedidos de esclarecimentos e, portanto, fica a aguardar esses pedidos de esclarecimentos para depois completar a análise da candidatura. Mas quer os pagamentos da primeira tranche, os da segunda tranche já estão a ser efetuados, os da primeira tranche, portanto, logo que a candidatura esteja aprovada, em poucos dias é efetuado o pagamento da primeira tranche. Efetivamente, isso é uma sugestão que podemos, até para quem ainda não apresentou a candidatura, que tenta ao máximo que o processo venha o mais adequado e bem instruído de início, que é para que o processo seja o mais simples. Portanto, a Câmara o que quer é dar seguimento o mais rápido possível aos processos, mas, como é óbvio, havendo algumas inconformidades em alguma documentação, tem que se pedir esclarecimentos e aguardar pelas questões, mas apelamos a que os empresários tentem realmente desde o início tentar que os processos sejam o mais bem instruídos possível. Cristina, agora é para si, sendo que já temos aqui a resposta do senhor que há bocadinho colocou a questão da esplanada do logrador, a dizer que já enviou e-mail para as esplanadas e dizem que não é possível candidatar. Portanto, não sei se depois quer analisar em concreto, mas tem aqui. Depois, este ainda é para si, Cristina, que é o espaço que tenho de esplanada foi em tempo espaço público, mas há alguns anos que foi decidido pela Câmara que aquele espaço pertence a todos os comerciantes e, portanto, este senhor deve querer saber se pode candidatar ou não. Desde que tenha um comprovativo de instalação de esplanada,
Diria que sim, eu não percebo muito bem a questão, mas a partir do momento em que tem o licenciamento da esplanada efetuado, está legitimado para se candidatar. Depois temos aqui a Liliana que nos colocou aqui uma questão que ela indica que tem uma empresa com sede fiscal em Sintra, contudo o trabalho é desenvolvido em Lisboa e se pode candidatar. Pronto, como a Isabel já teve a oportunidade de indicar, é condição do presente apoio que a empresa tem que ter sede e atividade no Concelho de Lisboa. Sugerimos que veja se eventualmente no Concelho da sua sede, em Sintra, se eventualmente poderá haver algum apoio semelhante. Depois, a Cristina era aquele senhor com quem agora nós falámos da esplanada, que era todos o que tinha, o que refere, diz que é a zona comercial do Restelo com uma série de grande de lojistas. Não sei se ajuda à sua resposta. Conheço, não sei, não faço ideia o que é que seja, ou seja, o que é que se possa estar aí em causa. Sugerimos mais uma vez, como a Cristina há bocadinho solicitou ao outro participante, em que envie o e-mail. Eu esqueci-me de responder ao outro senhor. Nós depois falamos com esse senhor da candidatura do logrador. Pronto, então já conseguiram identificar. Ok. Depois, vou ler, não sei para quem é, porque é um longo texto, talvez até seja para várias colegas aqui. Portanto, na altura que constitui a empresa, foi o endereço da residência, que é em Louros, porque não tinha loja arrendada. Neste momento tem loja em Lisboa. Solicitou a atualização do endereço da sede junto à conservatória há mais de um mês e ainda não obtive resposta. Existe alguma outra alternativa para eu submeter a minha candidatura, comprovante de solicitação de alteração de morada ou outro? Sendo empresa, temos que aguardar que a devida a alteração esteja devidamente refletida na certidão permanente. O que nós lhe sugerimos veja se algum advogado, algum contabilista pode ajudar a tentar acelerar o processo. Mais uma questão que é um restaurante em Benfica, mas que tem sede na Amadora e que pergunta se podem candidatar, portanto isto é semelhante há pouco à questão da participante na mesma situação, mas em Sintra, portanto infelizmente não se pode candidatar. Marta, desculpa. Força. Só em relação à questão da sede em Lisboa, no caso do programa de apoio à instalação e melhoria de esplanadas, essa questão não se reflete. Se o caso desse senhor do restaurante for para uma esplanada, embora ele não tenha sede em Lisboa, poderá se candidatar. Sim, e completando... Às esplanadas. Às esplanadas, era isso. A instalação das esplanadas. O programa de apoio à instalação das esplanadas não tem o mesmo critério de facto terem a entidade ter a sede fora de Lisboa. Ok. Desculpem, estava sem som. Obrigada. Voltando aqui às questões, há aqui uma pessoa que diz que já recebeu 2 tranches do apoio Lisboa Protege e agora pergunta se pode candidatar outra vez. E como a Isabel referiu na apresentação que fez, portanto não, cada candidato, portanto cada empresa ou cada ENI só pode apresentar uma candidatura. Depois temos um caso de um ENI que tem o estabelecimento em Lisboa, mas com residência fora do concelho e que pergunta se pode candidatar e, portanto, também já respondemos a esta questão, que não, infelizmente não, tem que ter o estabelecimento e, neste caso, dos ENIs, o domicílio fiscal em Lisboa. Temos depois uma questão, Sofia, esta é para ti,
que estás melhor dentro deste assunto, que é a segunda tranche é paga exatamente 60 dias depois da primeira transferência? Não, neste momento a segunda tranche é paga 30 dias depois da primeira transferência. Obrigada. Está aqui a Inês a perguntar se é possível ainda apresentar a candidatura da primeira fase. Isto não há primeira fase e segunda fase, ou seja, há um apoio que foi lançado em dezembro com um conjunto de beneficiários e critérios de elegibilidade e neste momento há uma atualização destas regras para um maior alargamento, quer em termos de atividades, quer de beneficiários. Portanto, o programa está sempre em aberto, desde que reúna as condições de elegibilidade, pode-se candidatar e assim também o agradecemos que o faça. Depois esta pergunta muito relevante, que tem a ver que os ENIs em contabilidade organizada se necessitam da declaração de um contabilista certificado, e sim, para poderem aceder ao apoio. Portanto, mesmo sendo um ENIs em contabilidade organizada, ou seja, no regime simplificado, que é o que temos usado aqui como designação, necessitam de uma declaração do contabilista que ateste, no fundo, as condições de elegibilidade. Depois temos há aqui uma Margarida, esta é para ti. Que alguém questiona, no fundo, porque é que um CAI, neste caso, dos ginásios não é elegível e atividades de bem-estar físico elegível é elegível. Eu acho que há aqui uma certa confusão do senhor. Ou seja, a partir de agora, deste novo alargamento, as CAIs de ginásio, esta CAI 93130 é elegível, a partir de agora. No anterior conjunto de regras não era, portanto, as atividades desportivas não eram, mas agora este alargamento, como a minha colega Isabela de Virta referiu, vem além das CAIs 46, não, além das CAIs 47 do comércio e retalho, 56 da restauração, da 90 das atividades culturais, da CAI 95 e 96, que eram as CAIs onde o programa Lisboa Protege incidia. Agora, além destas CAIs, juntamos as CAIs das atividades desportivas, das atividades turísticas, com alguma exceção, das indústrias criativas e da indústria. Portanto, a CAI 93130 das atividades de ginásio são elegíveis. Essa CAI. As atividades dessa CAI são elegíveis. Portanto, não sei exatamente, não eram até agora. A partir de agora, deste momento, são elegíveis. Obrigada, Margarida. Assim ajudaste-me. Não sei se respondi, se calhar não... Não, pronto, eu acho que tem a ver com essa questão de que inicialmente não eram, portanto agora já é, portanto agora é esta a informação. O que nós sugerimos nesta questão das atividades, nós não quisemos efetivamente colocar nem eram slides dos CAIs todos, antigamente tínhamos apenas 4 ou 5 CAIs, nós agora temos muitos mais elegíveis, portanto em prol claramente de apoio ao tecido empresarial da cidade. O que nós sugerimos é que vejam o conjunto de regras destas alterações, que resultam destas alterações do programa e que vão ver lá no anexo 1 os vários CAIs que são elegíveis e, portanto, desde que sejam CAIs principais, podem-se candidatar. Depois temos aqui aquele texto que era um bocadinho mais comprido. Sofia, respondes tu, que eu vou-te lendo, que é para não estar a ler e responder ao mesmo tempo, porque isto é muita coisa. Mas eu já vi e é fácil a resposta. Portanto, a indicação de ser uma microempresa, que é uma editora com o CAI 51110, portanto eu já validei, é um CAI elegível na área da cultura, é assediado em Lisboa. Não fazem venda indireta ao público e, portanto, não têm a tal loja.
E, portanto, no fundo, a sede é um escritório arrendado onde funcionam. Para confirmar a localização, basta apresentar a certidão permanente ou é necessário anexar contrato de arrendamento, espaço da sede ou outro. Nesse caso, a certidão permanente é suficiente. Pronto, depois, o que é que se entende por certificado PME? Eu aqui posso responder, portanto, o certificado PME é um certificado que no fundo atesta que são a tal microempresa, como indica no seu descritivo, e pode consultar as nossas facs, onde está o link a partir do qual no site do IAPMEI conseguem fazer esta certificação. É um processo relativamente fácil, mas também se necessitarem peçam ajuda aos vossos contabilistas, que eles estão mais do que habituados a tirar esta certificação. Depois, Sofia, o senhor questiona que, portanto, faturam cerca de 100 mil euros, ou faturaram em 2019 cerca de 100 mil euros, e, portanto, tiveram uma quebra para 2020, e se, nesse caso, se eram elegíveis para o apoio dos 4 mil euros, que eu penso que é o primeiro escalão. Sim, abaixo de 100 mil euros são os 4 mil. Se for entre 100 mil e 300 mil, são 6 mil euros de apoio. Pronto, então respondendo ao senhor, efetivamente está a fazer bem a conta para a questão do... estão aqui a questionar se para as candidaturas à parte da cultura se haverá um webinar específico, portanto a parte da cultura está integrada neste programa. Portanto, qualquer dúvida que tenham nesse sentido, podem-no fazer aqui, retirar as dúvidas ou até através do e-mail específico que nós apresentámos há pouco, relativamente para esse efeito. Cristina, esta é para si, a dizer que uma senhora, peço desculpa, que diz que tem 2 esplanadas inseridas no IPL de Lisboa, nos bares da Escola Superior de Comunicação Social e na Escola Superior de Música, se pode concorrer ao apoio às esplanadas. Portanto, o IPL é o Instituto Politécnico. Técnico de Lisboa, sim. Sim, eu só estou aqui numa dúvida, só porque qual é o tipo de comprovativo ou de autorização que tem na instalação da esplanada, mas à partida diria que sim. Ok. Esta questão nós também, Sofia, vê só aí, o 55.201 não é elegível, penso que é a questão semelhante àquela de há pouco, certo? Exato, a CAI 55 não é elegível. Pronto, portanto... Toda a CAI 55 não é elegível. Ok, obrigada. Isto são várias as questões, eu já tenho que começar aqui, se calhar, a fazer alguma seleção. Portanto, mais uma questão de empresa com sede fora de Lisboa e com estabelecimento em Lisboa, já respondemos também. Portanto, tem que ter sede e atividade em Lisboa. Depois, um ENI com contabilidade organizada iniciado em março de 2020, sem trabalhadores, pode candidatar-se. Sim, o limite para a questão do trabalhador é para os ENIs em regime simplificado e os que faturam mais de 25 mil euros. Portanto, a esta questão, sim. Sofia, esta é para ti. Portanto, é que eu ler e responder ao mesmo tempo, enquanto eu vou gerindo o resto. Somos 2 ENIs e que partilham o mesmo espaço e nome de empresa. Um tem um CAI na área de restauração e outra pessoa tem no CAI de olaria. Se podem apresentar 2 candidaturas separadas ou apenas uma por estabelecimento? Se são 2 ENIs com 2 NIFs independentes, podem apresentar 2 candidaturas. Se têm um NIF de empresa comum, só podem apresentar uma. Aqui são ENIs, portanto, então eu diria podem. que... Pronto. Desde que as CAIs sejam elegíveis. Espera aí. Cristina, esta é para si, a indicar se associações podem candidatar-se ao apoio das esplanadas.
desde que tenham o CAI, algum dos CAIs elegíveis, sim. Ok. A Diana, que pergunta a questão do período de candidaturas para os INIs em regime simplificado, também já respondemos a dizer que a perspectiva é que seja no início da próxima semana. Sofia, esta é para ti. Vai haver algum webinar sobre candidaturas ao Fundo Municipal de Apoio às Lojas com História? O apoio às lojas com história não é diferente do apoio às restantes lojas. A única diferença que existe é que não há uma obrigatoriedade de CAI elegível. Portanto, qualquer CAI, uma loja com história pode ter uma CAI diferente do que as que estão previstas no regulamento e pode-se candidatar. É a única diferença que há para as lojas com história. Eu agora estou a mudar porque estava no Q&A e agora vou para o chat, portanto, agora vou mudar de sítio. Portanto, um ENI com contabilidade organizada, com início de atividade em março de 2020, sem trabalhador, portanto, esta já respondemos. Desculpem pelo tempo, mas é só para perceber. Marta, só enquanto estás a ver, Força. e eventualmente, porque há aqui algumas questões da parte da área da cultura e das atividades culturais, que é, portanto, está incluído é o mesmo tipo de características de elegibilidade, mas em relação ao webinar, isso é uma questão de nós, pronto, combinarmos mesmo com as nossas colegas também da cultura e eventualmente marcarmos um webinar mais específico só sobre a área da cultura e das questões ligadas à cultura. Portanto, fica aqui no ar, entretanto nós daremos informações brevemente sobre isso, está bem? Marta? Estou ainda a ler, porque depois, só para perceber se há aqui alguma pergunta, porque não é só perguntas que estão aqui no meio do chat. Ok, eu queria já agora aproveito. Força. Isto é um webinar muito operacional para todos nós, nosso e com os que estão a assistir. Da parte das esplanadas, e depois peço à Cristina para me completar ou a me corrigir. A questão dos critérios, pronto, é necessário haver o licenciamento, mas, ou seja, os equipamentos, ou todo o processo, tem que cumprir o regulamento da ocupação de espaço público. Portanto, isso é a primeira análise que nós vamos ver. Portanto, todos os equipamentos têm que estar de acordo com o regulamento em vigor, não é? Claro. Era só aqui um pequeno, à parte, um pequeno aconchego. Normalmente estão, não é? As questões licenciadas têm isso, mas é para as pessoas também para perceberem que esta melhoria e este apoio a Câmara tem que dar em conformidade com o regulamento da ocupação de espaço público que está em vigor. Essa chamada de atenção. Exato. Esses critérios estão na página da Câmara, no sítio das esplanadas do apoio, do programa do apoio às esplanadas, estão lá muito bem definidos. Portanto, haverá que cumprir, sim. Só aqui uma questão no chat que acho que vale a pena, pelo menos tentar responder, e neste caso porque penso que há aqui uma confusão, que, portanto, é uma empresa na área da cultura que já efetuou uma candidatura em novembro e já recebeu as 2 tranches. No entanto, a pessoa indica que informações que obteve indicou que foi referido que o programa ia ser extensível ao 4º trimestre de 2020 e 1º trimestre de 2021. Só para esclarecer que este é um apoio que se destina a atribuir um apoio de 4 meses, independentemente da data em que se candidata e, portanto, neste momento é o que está em vigor, no sentido de os apoios máximos são aqueles que estão no conjunto de regras do programa. Esta informação que indica aqui tem a ver com as medidas do governo, do programa Apoiar, que aí sim houve uma extensão para estes períodos que indica, portanto, mas é para o programa Apoiar do governo e não neste específico relativo e atribuído pela Câmara Municipal de Lisboa. Depois temos
Sofia, peço-te ajuda neste, por favor, que tem a ver com uma senhora que pergunta se o CAI 96022 é elegível. 9602 é elegível, sim. Eu não sei se há uma decomposição depois desse, mas sim, à partida concordo contigo que era nessa questão de, portanto, Ruth, este e-mail. Marta, também ainda a completar, mas acho que é uma informação importante para todos. Pronto, nós, este webinar, estamos aqui a focar-nos na questão deste Fundo Lisboa Protege, apoio a fundo perdido, dirigido a empresas, empresários em nome individual com contabilidade organizada, empresários em nome individual com regime simplificado, tendo por base estas CAIs todas elegíveis. Portanto, cumulativo, aquelas que eram elegíveis, mais estas novas. Pronto. Em todo o caso, no programa Lisboa Protege da Câmara Municipal de Lisboa, há outras medidas de apoio dirigidas a outras dimensões da sociedade, nomeadamente ao setor social, às associações, aos clubes desportivos que não passam por esta medida. Portanto, o que eu sugiro e que vos convido a fazer é que no site da Câmara Municipal de Lisboa consultem outro tipo de medidas para outras entidades que não são aqui elegíveis e que eventualmente podem ser ao abrigo dessas outras medidas. Pronto. Este é focado no apoio específico às empresas. Obrigada, Margarida. Cristina, não sei se consegue meter aí no chat o e-mail específico do Lisboa Esplanadas, porque estão aqui a solicitar. Era isso mesmo que eu ia fazer. Estava Obrigada. a fazer. Já está. O que vale é que mesmo separadas em 5 sítios diferentes e conseguimos responder. Depois temos aqui uma empresa em Benfica, com CAI de restauração, a dizer que abriu a empresa em outubro de 2020, se consegue o apoio. Infelizmente, portanto, ao abrigo das presentes regras, há a limitação de que teriam que ser negócios abertos até 30 de setembro de 2020. Pronto, penso que a maioria das questões estão aqui colocadas. Também já chegámos ao nosso limite de tempo que tínhamos estipulado para esta sessão. Foram muitas as questões, como viram, que tivemos aqui e que nos colocaram, e tentámos responder o mais breve e direto possível. Portanto, Margarida, deixo aqui. Só a responder a uma última questão aqui da CAI 90, toda a CAI 90 é elegível. Estava aqui a última questão aqui da Marinês Cabral, perguntar se a CAI 9003, Criação Artística e Literária, é elegível. Também já era e continua a ser. Bem, eu quero agradecer a todos que nos possibilitam também ir melhorando e respondendo cada vez mais rápido e mais agilmente a esta ferramenta de apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Agradecer às minhas colegas, à Marta, à Isabela, à Cristina, à Sofia, e disponibilizarmos, enviem-nos as vossas sugestões, os vossos contributos, porque em conjunto conseguimos operacionalizar muito melhor esta medida. E fica aqui também o repto, vamos ver a possibilidade então de realizar um webinar especificamente sobre as atividades de cultura. E depois avisaremos, com certeza. De qualquer forma, reforço que vão, por favor, consultando o site da Câmara, quer por causa desta nova informação toda, quer por causa da plataforma digital, agora já com a inclusão deste alargamento das novas CAIs. Pronto, reforço que está previsto para segunda-feira, mas vão consultando. É isso. E muito obrigada a todos. Margarida, temos aqui uma senhora, nomeadamente a Tininha, que está aqui a colocar que a sua questão não foi devidamente esclarecida, mas eu não a identifiquei. Qual? Tem a ver com a parte das esplanadas.
Portanto, eu não consegui identificar a questão. Oh, Sofia, vê lá se estás a conseguir ler. É que eu não consegui perceber a questão. Então, eu presumo que tem mesmo a ver com esplanadas e com as juntas de freguesia das zonas históricas que não estão a dar licenças para aumento de esplanadas ou novas esplanadas temporárias, por causa dos problemas de estacionamento. Portanto, Mas eu não isso é uma identifiquei questão- porque não identifiquei a questão. Portanto, Sim, certo, isso é uma questão em que nós, neste fundo, ou mesmo no fundo de apoio às esplanadas, não conseguimos agora responder. Isso tem a ver com uma questão anterior, que é a questão das juntas de freguesia, não é? Porque a Câmara, neste momento, não licencia, só licencia a esplanada, e Cristina, podes-me ajudar e corrigir as esplanadas fechadas, não as esplanadas abertas, e portanto, neste momento isso Mesmo. é mais, a Câmara pode pedagogicamente dizer à junta ou informar ou ver o que é que se passa, mas quem tem a competência de licenciamento neste momento são as juntas de freguesia. É isso, Cristina? Sim, sim, é isso mesmo. Pronto, neste momento a Câmara não pode pedagogicamente dizer como é que estamos a fazer, mas não podemos obrigar as juntas de freguesia. É uma gestão da junta, não é? Exatamente, Não é... com certeza. Claro que tudo, e como eu referi, todo este apoio às esplanadas está de acordo com o regulamento de ocupação de espaço público, que é igual para toda a gente, para a cidade e para as juntas de freguesia. Portanto, é a base regulamentar do licenciamento das esplanadas. Pronto, neste momento não consigo acrescentar mais nada. Obrigada. Marta? sim, há, entretanto, algumas empresas, algumas pessoas que foram colocando aqui algumas questões que decidi respondendo por escrito, mas sim, portanto, acho que daríamos por concluídos, chegámos já também ao final do tempo que tínhamos estipulado, e portanto deixo-te a ti, Margarida. Não, eu é agradecer a presença de todos, quer a vocês, equipa, quer às pessoas todas. E muito obrigada. E qualquer questão também sobre o fundo, já tem os contactos do e-mail, quer do e-mail do Lisboa Protege Economia e Cultura, quer do Lisboa Protege Esplanadas, por favor, enviem-nos as vossas questões, as vossas dúvidas, que nós responderemos o mais breve possível a todas as questões. E muito obrigada mais uma vez a todos pela presença. Boa tarde, obrigada.